A Coreia do Norte é um país totalmente militarizado. Isso não é mentira dos meios de comunicação. A questão é, por que o país investe tanto em seu desenvolvimento bélico? É aí que chegamos no mar de desinformação e manipulação diária da imprensa que está a serviço dos interesses dos Estados Unidos. A República Popular Democrática da Coreia é uma pequena nação, menor que o estado do Amapá, localizada no extremo leste asiático, cuja população é de pouco mais de 25 milhões de pessoas. Se encontra na metade norte da Península Coreana e cercada por poderosos países. Seria a Coreia uma ameaça à paz mundial? Claro que não. Primeiro, porque o mundo não está em paz. Não existe paz em nenhuma parte do mundo. Quem vê o discurso dos Estados Unidos sobre a Coreia do Norte, reproduzido por seus porta-vozes da imprensa imperialista, acredita que o mundo é um paraíso e está em perigo devido às ameaças de um gorducho maníaco. Pelo contrário, o imperialismo estadunidense é quem agride e destrói o mundo. Se a maior ameaça fosse a Coreia do Norte, o mundo estaria em paz. Os Estados Unidos detêm 6.800 ogivas nucleares. Mais de 200 armas nucleares estadunidenses estão estrategicamente localizadas em outros países. São os Estados Unidos que mantêm cerca de 800 bases militares pelo mundo, com pelo menos 150 mil efetivos que podem atacar qualquer ponto do planeta em questão de minutos. São os Estados Unidos que jogam 70 mil bombas por ano sobre o Oriente Médio. São os Estados Unidos que detêm a maior presença militar em todo o mundo, inclusive no Mar do Japão. E é justamente no Japão onde os Estados Unidos têm o maior número de tropas, espalhadas por 112 bases desde o final da Segunda Guerra Mundial. A terceira maior colônia militar dos Estados Unidos é exatamente a Coreia do Sul, com 23.468 tropas estadunidenses em 83 bases. Como clara provocação à Coreia do Norte, os Estados Unidos realizam desde 1955 manobras militares conjuntas com Seul na fronteira com o Norte. Este ano já foram realizados 2 grandes exercícios militares. No encerramento do último deles, 2 bombardeios norte-americanos com capacidade nuclear sobrevoaram a península. Os Estados Unidos enviam porta-aviões com igual capacidade nuclear para as portas da Coreia Popular e instalaram recentemente o sistema antimísseis THAAD no norte da Coreia do Sul, outra clara ameaça à Coreia do Norte, e também a China, mas também a própria população sul-coreana. Essa corrida armamentista dos Estados Unidos no leste asiático, supostamente contra a ameaça norte-coreana, tem um objetivo muito mais oculto. Ainda que não haja uma guerra contra a Coreia do Norte, nada disso está sendo feito em vão. Primeiro, porque marca a posição estadunidense em uma disputa geoestratégica com a China, mas principalmente porque movimenta todo o motor da economia imperialista dos Estados Unidos, que é seu complexo militar e industrial. O envio de modernos equipamentos para a região, aparelhos de última geração, gera uma soma inimaginável de lucro para os grandes capitalistas, que fabricam e vendem as armas para o governo dos Estados Unidos e obrigam seus regimes fantoches de toda a região a comprar esses armamentos para, alegadamente, se protegerem das hostilidades da ditadura de Kim Jong-un. A Coreia do Norte está completamente cercada por regimes capachos do imperialismo estadunidense, sufocada economicamente, com todas as mais sofisticadas armas de aniquilamento apontadas para seu povo, com ameaças diárias de que irá ser destruída, com a presença da maior potência assassina da história da humanidade, bem ao seu lado. O próprio Kim Jong-un sofreu recentemente ameaças de morte da CIA e do governo sul-coreano, que declarou publicamente que pretende decapitá-lo. É Pyongyang o agressor? Portanto, a Coreia do Norte não se arma até os dentes para atacar ninguém, como fazem os Estados Unidos. Ela se arma para se defender da barbárie imperialista. A RPDC se arma para evitar que suas escassas, mas importantes riquezas naturais sejam entregues aos grandes capitalistas. Se arma para evitar que as multinacionais entrem no país para saquearem tudo e explorarem os trabalhadores norte-coreanos. Se arma para que não haja um golpe de Estado, para não se transformar em um bordel do imperialismo como era antes da Revolução Coreana de 1945. Os norte-coreanos não têm memória fraca.
sabem que seus avós sofreram graves atrocidades nas mãos dos imperialistas japoneses durante a ocupação, na primeira metade do século XX. E sabem que o país conquistou sua soberania na marra. Sabem que os Estados Unidos não permitiram e invadiram o sul da península, instalando um regime fantoche que dura até hoje. Sabem que os Estados Unidos, para impedir a reunificação do país, despejaram mais bombas sobre a Coreia do Norte durante a Guerra da Coreia do que haviam despejado em todo o Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo mais de 30 mil toneladas de napalm. Sabem que quase 3 milhões de pessoas perderam a vida naquela agressão imperialista, a maioria delas norte-coreanas. Sabem que seu país perdeu quase 1/3 da população que tinha. Sabem também que os Estados Unidos ordenaram um massacre em massa de civis e que quase utilizaram a bomba atômica naquela intervenção genocida. As sanções começaram após a devastação provocada pelo imperialismo estadunidense, com total apoio da mesma ONU que hoje chama a Coreia do Norte de inimiga da paz. Essas sanções não vêm de hoje. Assim como Cuba, a parte norte da Coreia sempre foi um país bloqueado. Enquanto existiu a União Soviética e os sistemas da chamada Cortina de Ferro, ela ainda pôde contar com alguma parceria. Depois disso, sofreu novamente com um brutal isolamento, aumento das sanções e catástrofes naturais que destruíram a maior parte das colheitas e parte de sua infraestrutura, causando sérias mazelas sociais durante os anos 90. Foi a época mais dura para o país em quase 50 anos. O cerco imperialista asfixiou a Coreia do Norte, que teve de arrumar uma maneira para não ser vítima do ataque final, que seria a destruição de sua soberania, que seria o desmoronamento de seu sistema, que apesar de tudo, garante o atendimento de todas as necessidades básicas de sua população, como educação, saúde, moradia e segurança. O país teve de desenvolver mecanismos de dissuasão, teve de se armar à altura de seus agressores, fabricando armas nucleares e focando grande parte de seus recursos nas forças armadas, política conhecida como Songun, que significa justamente o exército em primeiro lugar. Isso aconteceu também porque o governo norte-coreano viu o que ocorria ao redor do mundo. Após a chamada Guerra Fria, os Estados Unidos não deteram seus ataques. Arranjaram novos inimigos. Destruíram muitos países mais, sendo os casos recentes mais conhecidos as invasões do Iraque, do Afeganistão, da Líbia e da Síria. Em alguns desses casos, como o Iraque e a Líbia, seus governos caíram no canto da sereia de que se abandonassem seus programas nucleares, não sofreriam qualquer ameaça. Pelo contrário, a Coreia do Norte viu que esses dois países foram completamente destruídos, suas populações massacradas, seus líderes assassinados, seu território dividido, suas riquezas assaltadas. A Coreia do Norte não quer sofrer esse destino. Todos esses testes de mísseis, todos os lançamentos de foguetes, todas as bombas desenvolvidas e toda a força demonstrada nas suas paradas militares, além de toda a retórica de advertência, são claros avisos aos imperialistas de que a Coreia do Norte vai defender sua soberania e suas conquistas até o fim. É muito improvável que os Estados Unidos tentem se aventurar contra um país que se mostrou mais preparado para se defender do que qualquer outro exemplo recente. Até porque uma nova guerra da Coreia teria uma magnitude infinitamente maior do que a primeira. Envolveria o mundo todo e poderia desencadear uma terceira guerra mundial, ou mesmo uma guerra nuclear nunca antes vista que destruiria boa parte do mundo como o conhecemos. A Coreia poderia até mesmo ser varrida do mapa, mas uma coisa ela garante: pelo menos um soco na cara, e bem dado, dos Estados Unidos, ela daria. Acho que os Estados Unidos não querem isso, porque seria uma gigantesca humilhação. Os norte-coreanos, ao contrário do propagandeado pela mídia terrorista a serviço do imperialismo, está consciente de que é preciso defender o seu país. Em agosto, impressionantes 3,5 milhões de pessoas buscaram se alistar nas Forças Armadas para defender a RPDC dos agressores yankees. E na semana seguinte à declaração pública de Kim Jong-un respondendo às ameaças de Trump, nada menos que 4,7 milhões de estudantes e trabalhadores se voluntariaram para ingressar nas fileiras militares, incluindo mais de 1 milhão de mulheres. Esse não é um país que se ajoelhará para o saque imperialista.